Sabe aquela linha que separa o que é real e o que é pura imaginação? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem por um gênero que adora caminhar exatamente nessa fronteira, a ficção científica. E vamos descobrir como as histórias que a gente inventa podem, no fim das contas, construir o mundo onde a gente vive. Olhando para essa imagem, parece até capa de livro, né? Que tipo de história ela contaria? Talvez uma missão de reconhecimento num planeta distante, desértico. Já dá para começar a imaginar toda uma aventura a partir daqui. Agora, das alturas do deserto, a gente vai lá para o fundo do mar. Um submarino explorando um oceano escuro, misterioso. Quem será que está lá dentro? E o que eles estão procurando nesse mundo submerso, hein? E essa é uma imagem que todo mundo conhece, que marcou a história. A imensidão do espaço, o nosso planeta azul ali no fundo. Isso aqui é a mais pura essência da exploração espacial, um dos temas preferidos da ficção científica. Bom, e agora fica a grande pergunta. Essas três imagens que a gente viu mostram mundos de ficção ou são cenas do nosso próprio mundo? E a resposta, talvez, seja uma surpresa. Porque apesar de parecerem cenas de cinema, todas elas são fotografias bem reais. O que a gente vê é um protótipo de nave espacial, um submarino usado para turismo e, claro, o famoso módulo lunar da missão Apollo 11. Essa confusão inicial já diz muito sobre o gênero. A linha que separa o que a gente imagina do que um dia vira realidade, ela é bem mais fina do que parece. Na verdade, dá para ir até um pouco além. Muitas vezes, a ficção não está só prevendo o futuro. Ela está servindo quase como um rascunho, sabe? Um primeiro projeto do que a nossa realidade ainda vai ser. Vamos pensar no Júlio Verne, por exemplo. Ele escreveu sobre submarinos, sobre viagens à Lua, numa época em que a fotografia era novidade e a eletricidade ainda estava começando. A imaginação dele estava, décadas, talvez um século, à frente da tecnologia da sua época. Mas o que será que alimenta esse gênero tão visionário? Qual é o motor de todas essas histórias? Bom, tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta bem simples, mas que tem um poder incrível. A definição mais formal diz que a ficção científica pega conceitos da ciência e da tecnologia, sejam eles reais ou só imaginados, e usa isso como base para construir uma história. Mas o coração do gênero, a faísca que acende tudo, é essa pergunta aqui. E se essa pequena frase é a chave que abre a porta para infinitos universos? Pensa só, e se robôs começassem a ter sentimentos, a ter consciência? Isso abre um leque de histórias que questionam o que realmente significa ser humano. Ou aquele clássico, e se a gente conseguisse viajar no tempo? As possibilidades, os paradoxos, são infinitos, e a ficção científica simplesmente adora explorar tudo isso. Ok, entender a alma do gênero é o primeiro passo. Mas como a gente pode mergulhar nessas histórias de um jeito mais participativo? Existe uma espécie de caixa de ferramentas que pode ajudar? É uma estratégia bem simples, em 3 partes. Primeiro, antes mesmo de começar a ler, olha para o título, o que ele te sugere. Já ativa a imaginação. Segundo, durante a leitura, vai fazendo umas pausas, tenta adivinhar o que vai acontecer, cria umas teorias. E terceiro, quando terminar, confere quais das suas hipóteses se confirmaram. Isso torna a leitura uma experiência muito mais divertida, muito mais interativa. Que tal a gente colocar essa ideia em prática agora? Vamos dar uma espiada num trecho de um conto para ver como esses temas todos aparecem no texto. O título do conto é Planetas Habitados. Só com isso que a gente já pode imaginar, hein? Que tipo de história será que vem por aí? A história começa com um diálogo. Um dos personagens tem essa visão super otimista, sabe? Vê o universo como um lugar cheio de vida, em toda parte. Já o outro personagem é mais pé no chão, mais cético. Para ele, a imaginação tem um limite. Se existir vida em outro lugar, ela tem que ser igualzinha à nossa. E aqui está o ponto principal da conversa. O primeiro personagem desafia essa visão tão centrada na gente. Por que a inteligência teria que ter um corpo humano? É um exemplo perfeito de como a ficção científica nos provoca questionar as nossas certezas mais básicas. E essa é a grande reflexão que a ficção científica sempre deixa no ar, ao nos fazer imaginar outras formas de vida completamente diferentes, o que ela nos ensina no fundo sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar nesse universo tão vasto.